Boa tarde! Hoje a gente fala sobre uma das resoluções do DAI para incentivar o consumo consciente de água, o uso de hidrômetros individuais. O professor do Departamento de Engenharia Civil da Unesp, Eduardo Luiz de Oliveira, comenta essa mudança. Condomínios devem, a partir de agora, medir o consumo de água de cada apartamento. Você vai conhecer a equipe Aerodesign da Unesp. Alunos projetam aeronaves compactas e potentes para concurso nacional. O DAI publicou no Diário Oficial uma resolução que altera a medição de água em condomínios. A partir de agora, casas e apartamentos precisam ter hidrômetros individuais. A medida vai ao encontro do Plano Diretor de Água, apresentado há 2 semanas, pois estimula o consumo consciente e facilita a gestão da autarquia. Este condomínio na zona oeste da cidade conta com 496 apartamentos. Apesar de cada unidade já ter o seu próprio hidrômetro, até o momento a medição é feita de forma coletiva. A conta acaba sendo diluída na taxa de condomínio. O problema é que cerca de 42% do valor arrecadado entre os condôminos vai para pagar a água. Com isso, investimentos em manutenção e melhorias do local precisam ser reduzidos. Mas essa situação tende a mudar. O DAI publicou uma resolução no Diário Oficial estabelecendo que a medição de água em condomínios passe a ser individual. Uma lei de 2011 já previa essa mudança, mas até o momento não tinha sido regulamentada. Veio uma solicitação da prefeitura, porque é a lei municipal e que constava no artigo 4º da lei que tinha, embora a lei seja a lei de cisterna, do águas cinzas, que a gente chama aqui no município, veio uma solicitação do prefeito municipal com relação especificamente à individualização das medições. Então, startou aí a nossa resolução, ainda que depois de 2, 3 anos. De acordo com a diretora financeira do DAI, o primeiro benefício imediato da cobrança individual será o consumo consciente. A partir do momento que a pessoa paga por efetivo consumo que ela realiza, o que ela consome de fato, ela tem mais critérios. Ao contrário de que ela paga uma tarifa de condomínio, está embutida a água ali, ela não verifica necessariamente que o consumo dela está atrelado àquela taxa. A síndica do Três Américas concorda e acha que a mudança vem em boa hora. Vai ajudar os moradores, porque cada um vai pagar a sua conta e é uma dívida que o condomínio não vai mais assumir, não vai mais ter aquele problema com o condomínio, então vai ajudar principalmente os moradores. Ainda de acordo com a resolução, os empreendimentos novos só serão autorizados pelo DAI se tiverem hidrômetros individuais. Já os condomínios antigos terão um prazo de 10 anos para se adequar. O que não pode é se esquecer que isso tem que ser feito e deixar para fazer quando estiver vencendo os 10 anos. Então, quem tem que se adequar, que são todos os condomínios verticais e horizontais que não possuem medição individual, precisam começar pelo menos a estudar a possibilidade, como será a obra, que vai ter provavelmente obra de engenharia envolvida, para não deixar passar o tempo e perder o prazo que vai ser fundamental para a aplicabilidade dessa resolução. A gente volta a falar sobre esse assunto ainda hoje na entrevista do dia. E a natureza tem feito a parte dela para contribuir com a normalização do abastecimento de água em Bauru. Mais uma boa chuva nesta madrugada. O IPMET registrou 20,3 milímetros. A lagoa de captação do Rio Batalha, que abastece 40% da cidade, se mantém no nível máximo. E podemos ter mais chuvas. Chove agora à tarde em praticamente todas as regiões, com exceção do sul do estado. O tempo permanece fechado até amanhã e começa a melhorar no sábado. Ainda assim, pode haver chuvas em pontos isolados neste fim de semana. Em Bauru, deve voltar a chover hoje ainda e também amanhã. Agora a umidade do ar é de 56%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. A mínima registrada hoje foi de 21 graus e a máxima chegou a 30. Amanhã, os termômetros devem variar entre 19 e 32 graus.
Nesta sexta-feira é realizada a Black Friday, uma tradição que começou nos Estados Unidos sempre depois do Dia de Ação de Graças. São 24 horas de descontos nas vendas do varejo. A prática vem crescendo no Brasil, mas é preciso ficar atento para que a promoção não acabe em dor de cabeça. Os descontos são bastante convidativos, chegam a até 70%. Mas para quem vai fazer as compras principalmente pela internet, a recomendação é redobrar a atenção. Quem nos dá mais detalhes é a coordenadora do Procon em Bauru, Fernanda Pegoraro. Fernanda, o que os consumidores precisam prestar atenção? Bom, a primeira dica que nós damos é que ele sempre observe se de fato existe esse desconto. É importante que ele acompanhe primeiro o preço que é praticado por essa loja, principalmente no comércio eletrônico, que ele salve um documento, uma imagem com aquele preço praticado e posteriormente identifique se de fato há um desconto real ou se há uma maquiagem de desconto. Nós chamamos de maquiagem quando ele aumenta o preço para dizer que deu um desconto. Nesses casos ele pode denunciar a irregularidade e a empresa está sujeita à aplicação de uma multa. E nos casos de trocas, como elas funcionam? Todos os direitos do consumidor eles estão garantidos da mesma forma em qualquer produto comprado fora da promoção. Então, no caso de troca, ele pode sim, se ele comprou fora do estabelecimento comercial, então pela internet, por telefone, catálogo, ele pode comunicar e até devolver no prazo de 7 dias após o recebimento da mercadoria. E as compras feitas no estabelecimento, elas só vão ter troca se a loja se comprometeu a fazê-lo ou se apresentados vícios e não solucionados no prazo de 30 dias. Muito obrigada pelas informações e se você tiver outras dúvidas, o telefone do Procon é o 3366-6050. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que incentiva o desenvolvimento de tecnologia aeronáutica na Unesp aqui em Bauru. Alunos criam aeronaves para a competição nacional. Quanto menor e mais potente, mais pontos para a equipe. Voltamos já já. Os Jogos Abertos do Interior caminham para a reta final e a disputa pelo título está acirrada. São José dos Campos tem liderado, mas seguida de perto por Piracicaba. Bauru subiu agora para a mesma posição que terminou na edição de 2012. Veja então a classificação completa e os horários das próximas disputas dos atletas de Bauru na agenda dos Jogos. Faltando 2 dias para o fim dos Jogos Abertos, a classificação parcial da primeira divisão parece ter estabilizado. São José dos Campos segue na primeira posição com 182 pontos. Em segundo, com 3 pontos a menos, vem Piracicaba. O top 5 é completado por São Bernardo do Campo, Santos e Mogi das Cruzes. De ontem para hoje, Bauru subiu mais uma posição e agora está em nono com 37 pontos. Já na segunda divisão, São Caetano do Sul também mantém a liderança, agora com 147 pontos. Osasco aparece em segundo, Santo André em terceiro, Campinas em quarto e Jundiaí em quinto. Daqui a pouco, o futsal masculino de Bauru entra em quadra para se manter na competição. O adversário da vez é a equipe de Guaratinguetá. A partida começa às 6h30 da tarde na FIB. O endereço é Rua Rodolfina Dias Domingues, sem número, no Jardim Ferraz. Amanhã, a única modalidade em que Bauru já tem jogos confirmados é o xadrez. Às 3 da tarde, a representante feminina enfrenta São José do Rio Preto. No mesmo horário, o representante masculino pega Marília. As disputas são na Casa de Cursilhos, que fica na Avenida José Henrique Ferraz, número 2051, no Jardim Ouro Verde. Com a reta final das competições, a grande maioria das futuras partidas passa a depender dos resultados de hoje. Mas já é possível adiantar que a sexta vai ter disputas de basquete, bocha, boxe, futebol, futsal, ginástica artística, tênis de mesa e vôlei de praia. Para conhecer a programação completa dos Jogos Abertos, com os locais e horários de todas as partidas, é só acessar o site oficial do evento na internet. O endereço é o www.jogosabertosbauru2014.com.br.
A gente fala agora de um outro tipo de competição. Alunos de diferentes cursos da Unesp, aqui em Bauru, participam de uma disputa para desenvolver aeronaves em escala reduzida, controladas por rádio. Eles formam a equipe Aerodesign, que tem conseguido ótimos resultados numa competição nacional. Um ano de muita dedicação. Esse é o tempo que leva para esses aviões ficarem prontos para voar. E a equipe precisa estar bastante afinada. O grupo Aerodesign FEB reúne alunos dos cursos de Engenharia, Física e Relações Públicas da Unesp em Bauru. Foi criado há 16 anos para disputar o SAI Brasil, uma competição anual que reúne universitários de todo o Brasil e também do exterior. O objetivo da disputa é promover e estimular nos alunos a troca de conhecimentos na área de engenharia aeronáutica. Todos os anos, novos alunos passam a integrar o time e os aviões são reformulados, tudo para atender às exigências da competição. Na última disputa, no início de novembro, a equipe se destacou no desenvolvimento do projeto elétrico das aeronaves. Conquistou o primeiro lugar. O Matheus, responsável pelo projeto, teve que estudar muito para conseguir inovar. Na faculdade a gente aprende praticamente o básico dessa parte de sistema de embarcado. E como aqui é um projeto prático, a gente precisou estudar muito mais para aplicar, precisou de mais conhecimento para aplicar a nossa tecnologia desenvolvida. E com isso a gente pôde otimizar o nosso projeto e com isso também absorver conhecimento nessa área. Mas esse bom resultado só veio porque a equipe trabalhou integrada. Para desenvolver a parte elétrica da aeronave, o Matheus precisou de um projeto base, o de aerodinâmica. E o xará dele foi o responsável, uma dobradinha que deu certo. O projeto de aerodinâmica ele é responsável por dimensionar as características geométricas da asa, da cauda do avião, o formato que vai ser utilizado, e influencia diretamente nas outras áreas que vão ser calculadas posteriormente. Então é uma área muito importância principal no início da análise da aeronave. Tirar um avião desse do chão, atendendo às especificações da SAI Brasil, dá trabalho. Durante a competição, os aviões têm que percorrer um percurso definido e, de acordo com a categoria, transportar um volume específico de carga. A Thaís foi a responsável por fazer os cálculos da estrutura do avião e vai mostrar para a gente. Thaís, onde que é levada a carga nesse avião? Nesse avião da classe regular, nós temos compartimento de carga aqui embaixo. Tem a trava dele aqui e nós levamos aço, né? Esse avião ele foi projetado para voar com 12 quilos de carga. E a gente coloca os blocos aqui dentro, trava, né, e fecha o compartimento. Ele está pronto para o voo. Esse é o resultado que o professor Reinaldo espera dos alunos: dedicação e aprendizado. Coordenador do projeto desde que a primeira equipe foi formada, para ele, mais que se destacar na competição, o importante é a prática vivenciada aqui. Para que isso daí tudo serve? Para que eles aprendam a trabalhar em conjunto, formar uma sociedade, ter hierarquia, disciplina e um pouco de responsabilidade também, né? Porque se um avião desse grande cair em cima de alguém, mata. Então é um negócio perigoso. Então tem que ser tomado uma certa precaução com todas essas coisas. Os alunos sabem que trabalhar nessa proposta multidisciplinar pode ser um diferencial para chegar mais preparado ao mercado de trabalho. Hoje em dia as empresas, elas querem o quê? Um profissional que ele saiba trabalhar em equipe. E você tem um projeto de extensão que visa esse trabalho em equipe é de fundamental importância. Agora, a equipe aguarda o edital de 2015 para começar a trabalhar com os novos aviões. O desejo é se superar sempre. E a equipe da FEB Aerodesign está selecionando novos integrantes. Podem participar alunos da Unesp dos cursos de engenharia, além de física e relações públicas. Se você se interessou, escreva para o e-mail aerounespbauru@gmail.com. As inscrições vão até a primeira semana de dezembro agora. Depois do intervalo, nós voltamos a falar sobre a mudança nas regras de instalação de hidrômetros. Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, Eduardo Luiz de Oliveira. Voltamos daqui a pouco.
Nós voltamos a falar sobre a mudança nas regras de instalação de hidrômetros, que agora devem ser individuais, mesmo em apartamentos. Quem conversa com a gente é o professor do Departamento de Engenharia Civil da Unesp, o Eduardo Luiz de Oliveira. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu agradeço a oportunidade. Professor, a gente já viu na reportagem alguns benefícios dessa mudança. Essa resolução, ela só traz vantagens? No meu modo de ver, sim. Ela só traz vantagens. São várias vantagens, né? Nós não temos apenas uma vantagem. A principal que eu vejo é a questão da economia da água, né? Hoje nós precisamos ter um olhar um pouco diferente para a questão da água. E essa questão da economia da água, ela é muito importante. Quantos condomínios nós temos, verticais e horizontais na cidade, né? E a gente tem experiências que mostram já de algum tempo que quando se implanta uma medição individualizada num edifício, você tem uma redução de 15% até 30%, em alguns casos até mais. Nossa, é bastante significativa, né? Bastante significativo. Então isso é muito importante realmente para a cidade, que nós vimos nesse último ano, né, o problema sério que nós vamos ter. E daqui para frente as coisas tendem a piorar, porque a condição da água no planeta está cada vez mais sofrível. E da forma como é feito hoje, em praticamente todos os condomínios verticais, que esse valor é diluído na conta, a pessoa paga, né, junto com a taxa de condomínio, é de certa forma injusta, não é? Tem pessoas que consomem mais, outras menos. Exato. É essa visão que existia do consumo de água, né? Num condomínio vertical, uma pessoa que mora num apartamento sozinha, né, paga a mesma coisa que uma pessoa, que um outro apartamento que tenha 4, às vezes até mais pessoas, né? Então é injusto. Qual a motivação que ela tem, muitas vezes, né, de economia dessa água, né? Às vezes você está escutando a pessoa no andar de cima, que às vezes a gente tem você acaba escutando o tempo que a pessoa fica no banho, né? E a pessoa não tem essa preocupação de economia. E você lá no teu apartamento, com todos os cuidados necessários para a economia, né? E você no final você está pagando o mesmo que a outra pessoa. Quer dizer, além de ser muito injusto, né, em relação à questão social, né? Não é um motivo, não motiva as pessoas a economizarem, né? Acho que esse é o grande ponto que nós temos que enxergar nessa resolução. E seguindo por essa linha de raciocínio, algumas pessoas vão acabar pagando mais de condomínio e outras menos, com essa conta individualizada. Exatamente. Do que pagam hoje, né? Exatamente. Mesmo que venha uma conta à parte do DAE, né, vai sair do condomínio essa parte, a não ser a parte que é geral, né, que é consumido comum, né? Do uso comum, né, que ainda vai ser rateado, mas é uma pequena porcentagem. E aquelas que consumiam menos, porque tinham menos habitantes, ou que são mais cuidadosas com relação ao consumo de água, elas realmente vão ter um benefício do custo, né? E esse prazo, professor, dado de 10 anos para que os prédios se adaptem, ele é um prazo razoável? Esse prazo, a gente tem que pensar um pouquinho sobre ele, sabe? Eu vi a entrevista, né, que a diretora do DAE comentou, e muito bem ela lembrou, né, porque o brasileiro tem um costume muito tradicional, que é deixar as coisas para a última hora, né? A gente vê isso em quase todos os setores. Quer dizer, né? só daqui 9 anos que vão começar a se preocupar, não é? Às vezes um pouco antes, mas a gente tem que ver que é uma quantidade bem expressiva de prédios de apartamentos que nós temos na cidade, né? Vão ser necessárias obras nesses edifícios, que às vezes não são tão rápidas como o pessoal pode pensar, né? Ela requer estudos, ela requer planejamento para ser feito, né? E se você deixar tudo para a última hora, o que vai acontecer? Você não vai ter mão de obra para execução, né? Projetos vão ser mal feitos, porque é tudo na correria, né? Então tem que se tomar muito cuidado,
não é? Com relação à questão do tempo. Parece que é um tempo grande, Sim. né? 10 anos. Né? Eu não sei, na minha concepção, talvez se tivesse precisaria ser estudado realmente, né? Uma maneira, mas se tivesse um escalonamento entre os edifícios, baseado, por exemplo, na idade que tem de alvará de habite-se, por exemplo. Né? Os prédios mais novos entram primeiros e os mais antigos vão ficando mais para o fim. Pelo menos você tem um escalonamento que as pessoas vão ficar atreladas a uma data mais recente. Então, parte da cidade vai ter que se movendo em relação a isso, né? É exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Os prédios mais antigos terão problemas, né, para se adaptar. Veja bem, às vezes os prédios novos também. A questão da idade pode não ser decisiva. Pode não ser decisiva. Você pode ter problemas sérios para a execução dessas adaptações, como pode ter problema nenhum, né? Ser muito fácil para se fazer isso. O que vai dizer isso? Um projeto, uma avaliação, sem dúvida um planejamento de como isso vai ser feito. Existem várias maneiras de ser feito, não é uma maneira para todos os prédios, para todos os edifícios. Você tem alternativas que podem ser lançadas hoje em dia, inclusive está na resolução comentando, né, a respeito, que hoje nós temos materiais diferenciados, né? Então, hoje em dia, nós podemos ter uma condição melhor de escolha de materiais e como fazer isso, né? Mas precisa realmente ter técnicos e ter pessoas que cuidam dessa parte, né? Que se dediquem a isso. E depois a mão de obra para a execução, que não é tão simples assim, né? Quando você fala em mudança, a pessoa, vamos mudar só a parte hidráulica. Não é só a parte hidráulica. Você pode ter a parte de pedreiro, você pode ter a parte de gesso, você pode ter a questão hidráulica propriamente dita, né? E, às vezes, a alteração de fachada, porque ele pode ter uma questão externa que não dá para resolver internamente, você vai ter que colocar tubulações externas, que vai comprometer fachada, essa coisa toda. Então, eu acredito que deverá, né, as pessoas que estão ligadas a esse setor tomar um cuidado grande com relação à questão de prazos. Se planejar, né, professor? Começar já a fazer uns estudos, porque, veja bem, o condomínio precisa se adequar, ele precisa ter verba para isso. Então, melhor começar já a saber mais ou menos quanto vai gastar e se cotizando, né, ao longo de um tempo para depois fazer. Tem um impacto menor. Exatamente. Tá certo, professor. Muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Larissa. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!